Olá, olá, muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, 30 de outubro, agora 17 horas. Nessa tarde, última tarde de outubro, né? Chuvosa aqui de sexta-feira. Última, não, penúltima, amanhã é 31, perdão, amanhã ainda é 31. Mas a última sexta-feira de outubro, vamos nos corrigir, né? Hoje é a nossa 12ª live. Dia 30 de outubro, daqui a exatos 2 meses, nós vamos estar no Réveillon, né? Ou Réveillon. Olá, Karina, boa tarde, tudo bom? E aí? Como é que a gente vai fazer as nossas promessas de ano, né? Nós vamos pular as 7 ondas, comer as caroços de romã, né? Vamos usar aquela roupa de baixo lá com determinada cor, ou para dar sorte, ou para trazer dinheiro, ou para trazer paz, amor, cada um com o seu modo de pensar, né? Mas se por causa dessa pandemia a gente não pular essa onda, ou não conseguir comprar a cueca ou a roupa de baixo da cor que precisamos, não poder sair para ir no supermercado e comprar a romã, para comer lá os caroços de romã, como é que a gente vai fazer as nossas promessas? Será que elas vão funcionar? Será que as nossas crenças, né, que nós temos de que se fizermos isso seremos felizes, se não fizermos, aí como é que vai ser? Como será o ano de 2021? Tá? Hoje a gente vai falar muito sobre isso, gente, sobre crenças que nos limitam, crenças limitadoras, a importância de termos crença, a importância de termos a nossa. Eu não vou nem falar de fé, a fé é muito importante, mas a importância de termos. Só que muitas vezes nós acreditamos de maneira errada em coisas que nós não precisamos acreditar. Mas vamos lá. Se você perdeu, como eu disse, 12ª live, se você perdeu a anterior ou quer rever uma das outras 11 lives, né? Nós estamos com elas todas salvas no IGTV. Ela também está no nosso canal do YouTube. Aproveita que você está aqui na nossa bio e se inscreva. Acesse as nossas lives anteriores. Tá? Tem muita coisa interessante escrita, muita coisa escrita não, dita, conversada, né? Então vou pedir para que você assista, curta, comente e divulgue, se fizer sentido para você e principalmente se isso é da sua crença, já que a gente vai falar sobre isso. Gente, o Melhor da Vida é um programa de preparação e transição para a aposentadoria. Mais do que isso, é uma consultoria para você planejar o que pode ser o melhor da sua vida, os melhores dias da sua vida. Ele foi montado, né, a princípio para serem 20 horas de forma presencial. Terminadas essas 20 horas, você tem um acompanhamento online por mais 21 dias, para que você consolide o aprendizado, que você consolide as lições, as coisas que a gente conversou nessas 20 horas, né? A Ellen está sorrindo porque ela sabe que logo, logo nós vamos estar fazendo isso realmente presencialmente. Só que enquanto isso não acontece, a gente está aqui, dando aquele gostinho, aquele esquenta de falar assim, olha que legal, realmente faz sentido para mim. Quando eles estiverem fazendo isso presencialmente, eu vou estar junto, seja mais do que bem-vindo. Tá? O nosso objetivo maior é transformar pessoas, tornar seres ordinários em seres extraordinários. E a gente consegue isso. Viver acima da média. É muito legal. Como a gente sempre faz nas outras lives, no 12º, né, no final vai ter um sorteio, um brinde para quem nos acompanha, né? Então fica ligado porque você pode ser premiado com um treinamento, alguma coisa nesse sentido. Todos conectados, todos a bordo, né? Hoje, mais uma vez, a companhia sempre agradável da Ellen. Ela está meio dodói hoje, mas diz que está melhor agora. Ellen Souza, que é consultora em finanças com graduação em gestão empresarial. Ela é palestrante, especialista na área de controladoria empresarial, finanças, turnaround, produtividade, mentalidade de desenvolvimento contínuo, coach for money, empresária fundadora da empresa Decise, né?
Como eu digo, é decisão inteligente para você administrar as suas finanças. Boa tarde, Ellen. Seja muito bem-vinda nesta tarde chuvosa. Boa tarde, Maurício. Tudo bem? Boa tarde a todos. Está me escutando bem? O áudio está Alto bem? e claro. Ai, Perfeito. que bom. Eu estou sorrindo porque nós estamos de novo combinando sem ter uma antecipação de organização. Nós estamos de black hoje. Uhum. Black tea. Quando na época de militar que tinham, né, o uniforme do dia, né, eles colocavam no dia anterior qual seria o uniforme que todos deveriam usar no dia seguinte. E isso não está nos nossos boletins, é a nossa intuição mesmo, a nossa sintonia que rola fácil. Legal. Semana passada foi verde, hoje é preto. E amanhã? Como será o amanhã? Amanhã será claro. Ensolarado? Será claro. Será. Vamos lá. Ellen, você conhece a história do peixe que preparado sem rabo e sem cabeça seria mais saboroso? Não. Não. Eu aprendi isso faz muito tempo, que o casalzinho, na lua de mel, quando voltou, a esposa foi fazer um jantar e pediu para que ele trouxesse um peixe que ela ia preparar para ele e tal. Na hora que ele preparou o peixe, ele serviu, ele viu que o peixe foi servido, né? Ele estava sem a cabeça e sem o rabo. Falei assim, nossa, que interessante. Por quê? Ela falou assim, não sei, minha mãe que falou que peixe, para ficar bom, ele ficar saboroso, ele não pode ter nem a cabeça e nem o rabo. Ele achou estranho, mas tudo bem. Uma vez, visitando a sogra, não sei o quê, conversando, ele perguntou, minha sogra, conta para mim, por que um peixe, para ficar saboroso, ele não pode nem ter a cabeça e nem o rabo? Ela falou, não sei, eu aprendi com a minha mãe. Falei, que estranho, né? Aquilo deixou ele de orelha em pé e foi lá perguntar para a avó da esposa, né? Ô, Nona, por que o peixe, para ficar bom, né? Ele tinha que gritar, que já devia estar meio surdinha. Ô, Nona, por que para o peixe ficar bom, saboroso, ele não pode ter a cabeça e nem ter o rabo? Ela falou, não precisa isso. Mas sua filha e sua neta falam, não, é que quando eu era mais nova e eu fazia, a panela era pequena. Quando eu fazia o peixe, queimava a cabeça e queimava o rabo que ficava para fora. E a carne ficava com gosto de queimada, ali não ficava bom. Né? Isso daí é a formação da crença. Alguma coisa acontece, nós interpretamos que o que acontece e tomamos a decisão que é aquilo que é o melhor, né? Que tem que ser, para ser bem sucedido, eu tenho que fazer desse jeito, né? E isso chega para nós através de gerações e a gente vai andando e vai levando, né? E nós temos uma sensação de certeza com relação a essa decisão que a gente tomou. Que o peixe, para ficar bom, ele não precisa ter cabeça, ele não pode nem ter cabeça e nem ter rabo. Quando, na realidade, basta ter uma panela maior. Só que isso está dentro do nosso subconsciente, no nosso inconsciente, né? E cada vez que a gente pensa, a gente procura encontrar provas para comprovar a nossa teoria. Que a decisão que nós tomamos para o peixe ficar saboroso, ele tem que tirar a cabeça e tem que tirar o rabo. Né? E a gente ignora qualquer outra informação ou qualquer outra explicação lógica, até que, de repente, vamos conversar com a nossa avó. E ela vai falar, não, era porque a panela é pequena. Tá? E a crença, ela começa a comandar a nossa intenção. E a intenção é que cria o mundo em que vivemos. Faz sentido para você pensar que, de repente, uma crença, né, pode impedir você de realizar os seus sonhos? Né? Nós formamos a nossa identidade a partir das crenças e valores que orientam a nossa vida. O sistema de crença é muito importante para nós. Tá? Se acredito que eu posso fazer, que realmente eu sou capaz, eu vou fazer. O nosso comportamento é de acordo com o que nós acreditamos. Se eu penso que eu não posso fazer, tá? Eu já não vou fazer. Não vou nem tentar. Né? E a descrença e o desamparo leva à apatia. E a apatia leva à estagnação. E a estagnação leva você mais rápido para o caminho que não devemos seguir. Faz sentido essa história, esse pensamento? Tá?
Se eu Faz sentido, acredito. Maurício. Desculpa te cortar, mas agora eu comecei a quebrar muitas barreiras aqui da minha história e pensar coisas que a minha mãe, minhas tias, meu pai falava. Será que realmente é que o peixe para ficar gostoso ou era porque a panela era pequena? Exatamente, tá? Não que todas as informações que vieram para nós, né, passadas por tradição, por oralidade, aquela história toda, não são coisas boas. Não é isso. Algumas coisas chegam, né, e elas não têm sentido. E um dos maiores, vamos dizer assim, culpados, se é que a gente pode achar, para esse tipo de problema, são, infelizmente, os nossos próprios pais. Que quando você fala assim, quando criança, não, porque eu quero ser astronauta, o pai ou a mãe vira e fala, larga a mão, moleque, você não é para isso, né? Vai estudar, vai fazer a lição de casa, vai ser professor né? Na minha época, professor era uma profissão digna, não que não seja hoje, mas tinha uma valorização maior, né? Era mais respeitado. Vai estudar para ser professor, vai estudar para passar no concurso do Banco do Brasil, né? Então tinha essas histórias, né, que a gente contava. Olá, Rosana, boa tarde, tudo bem, Rosana Bonato, né? E você também acreditava, Rosana, que você não serviria para determinada coisa? Você, Ellen, você acreditava que alguém falou para você que você não serviria para ser coach for money, empresária, e ter um escritório lá no corporate? Falavam muito que eu não ia ser capaz, que eu não conseguia, que eu não era bonita, meu cabelo não era legal, tinha gente mais bonita que eu não merecia me divertir. E se a gente Várias. acredita nisso, gente, e de tanto a gente escutar e acreditar nisso, tá? É aquilo que eu falei, a descrença ou a crença errada leva ao desamparo, que levam à apatia, que levam à estagnação. Você já imaginou que loucura você ficar parado o resto da sua vida porque falaram um dia que a Ellen não poderia ter um escritório lá no corporate? Tá? Ela teve um sonho, ela batalhou, ela correu atrás e ela transformou todos os obstáculos que ela encontrou no caminho em catapulta para cada vez ir mais para frente. Tá? Existe uma série de ações, e depois a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente, tá? Para você desfazer dessa crença, para você parar de perguntar, né, de acreditar que o peixe tem que ser sem cabeça e tem que ser sem o rabo. E não é isso que você tem que acreditar. Vá buscar a razão, né? Aquela história do fake news, né? Vá buscar a origem da informação, né, que chegou, que foi processada para você, para ver se ela tem fundamento ou não. Tem outra história também, que era um lance que os sapinhos estavam tentando pular de dentro de um buraco, né? Mas era um buraco fundo, e o sapinho pulava e não conseguia alcançar, pulava e não conseguia alcançar, né? E depois de algum tempo chegou um sapinho que pulou uma, pulou duas, pulou três, e os em voltas todos falando: nossa, ele não vai conseguir, nossa, ninguém consegue, nossa, ele não vai conseguir. Até que um instante aquele sapinho que era surdo conseguiu sair do buraco. Né? Então, se você fica prestando atenção, né, deixando-se contaminar pelas informações contrárias, né, à sua intenção, você muitas vezes não, como se diz, não atinge seu objetivo. Tem uma, Eu acreditei muito tempo, viu, Maurício? E às vezes as pessoas não têm ideia de como isso realmente é real, é algo que realmente coloca uma barreira em nossa vida, porque eu acreditei muito tempo em muita coisa. Eu não fico me sim, apegando no passado, mas eu penso, se eu tivesse a mentalidade de hoje, eu teria feito muitas coisas diferentes. Mas a partir do momento que eu cresci com isso, eu demorei a descobrir, mas para eu descobrir, eu tive que ter uma imersão de mim mesma, me conhecer para descobrir como eu vou chegar, o que me travava, qual era a crença que me limitava.
quando eu comecei a perguntar. Tem isso? Você vai passar para a gente isso hoje, Maurício? Alguma coisa assim, alguma dica? Olha eu deixando o Maurício de calça curta logo cedo. Não, Ó. com certeza. A ideia é exatamente essa. É falar para todos que nós temos as crenças que nos limitam, que nos bloqueiam, né? E algumas dicas de como deixar de acreditar nessas coisas. Alguma dica de como eu posso contornar essa crença, tá? E fazer a minha vida continuar e ir para frente, tá? E como já falando a esse respeito, né? Existem várias coisas que nos podem ajudar na mudança, tá? Nós dissemos na semana passada que nós somos uns seres de hábitos e os hábitos geram comportamento. Novos hábitos geram novos comportamentos. Então eu tenho que entender que o cérebro pode ser modificado e moldado, criando novas trilhas neurais, tá? Novos caminhos e novos pensamentos. Vamos colocar assim, eu percebo que se eu continuar acreditando que eu não vou conseguir fazer um trabalho como eu estou fazendo agora, tá? De falar perante uma câmera, né? Para muitas pessoas, né? Se eu acreditasse ou eu acreditar que eu não consigo fazer isso, muito provavelmente, na hora que eu me colocarem na frente de uma câmera, eu travo, eu congelo, não consigo, né? Se eu tenho essa ideia e alguém fala para mim assim, não, Maurício, relaxa, não é complicado, seja natural. Pense, vai dando dicas para eu. Eu tenho que construir um novo caminho para o meu cérebro, agir de maneira que, como eu chegue na frente da câmera, ele não enxergue mais isso como um obstáculo. Que ele vai, como é que se diz? Ele vai tornar para mim o acesso mais natural. Porque não existe algo que não... Estou na frente da câmera, estou falando. É como se eu estivesse conversando com a Ellen somente numa sala. Como a gente fez isso em março, acho que desse ano, né, no comecinho do ano, que nós nos encontramos primeiro no elevador do Hotel Bourbon e depois na palestra, no encontro que nós tivemos e, sem querer, quando começamos a conversar, falou, não, é por aí o nosso caminho. Gente, foi a única vez que eu vi a Ellen, tá? Eu não a vi mais. E parece que a gente trabalha junto há muito tempo, né? Então, naquele momento, se eu chegassem para mim e falar, Maurício, você não consegue falar na frente da câmera, e eu acreditar nisso, eu não vou falar. Se eu tomar consciência que falar de frente de uma câmera para um monte de pessoas não é um bicho de 7 cabeças, é só falar, me propor a falar aquilo que eu sei, tá? Eu vou criar uma trilha nova dentro do meu cérebro que vai substituir aquela crença de que eu não posso pela crença que eu posso. Então, uma crença que se torna limitante, ela é substituída por uma crença que me torna capaz. Detalhe, essa crença ela não se desfez, ela não vai embora, ela está aqui, ela só está substituída, né? Se de repente, por algum problema, você tomar um susto e né, você vai ficar... A ideia pode voltar na sua mente, mas você já tem o caminho de que isso é possível, né? O Maurício, mundo, né? Oi. Medo de dirigir é uma crença? Não entendi. Medo de dirigir? Porque tem mulheres que falam assim, eu não sei dirigir porque eu não sei dirigir, não consigo dirigir. Eu não, porque eu vejo assim, que nem eu tive medo de dirigir, muito. Mas hoje eu enfrentei esse medo e eu vi que eu criei uma crença de que mulher... Fica as pessoas lá fora buzinando no nosso ouvido, né? Mulher não dirige bem, mulher não sabe dirigir. Não. Aí a gente cria aquela crença que não sabe, que nem eu já vi muita mulher falando assim pra mim. Eu não sei dirigir, pronto, fazer o quê? Eu tenho carteira e não sei. Gente, vamos colocar o seguinte, existem coisas que são mais naturais para mim do que para outra pessoa. Existem mais coisas que são naturais para outra pessoa e nem tanto para mim. Se eu parto do princípio, né, de que todos nós somos capazes.
entrar numa autoescola, frequentar a autoescola e tirar uma habilitação.